ações estão na própria lei, tá? Eu estou aqui exemplificando para vocês guardarem. Ações de conhecimento em geral, em parte interessada, é a União Federal. Ou seja, toda vez que discutir interesse da União, geralmente Justiça Federal, essa ação vai poder tramitar também, onde bem entender o autor, e não necessariamente no juízo universal da falência. Então, uma ação que demanda obrigação ilíquida. O que é uma obrigação ilíquida, gente? Que não está quantificada. Não é uma execução de um cheque de R$ 5.000 que eu não consegui pagar, por exemplo. É uma obrigação que vai discutir um dano moral. Olha o exemplo prático que eu vou ter. Meu cliente foi negativado indevidamente pela Oi. Nós movemos uma ação para tirar o nome dele do SPC e, em contrapartida, ele recebeu uma indenização pelos danos morais que ele sofreu por ser taxado de mal pagador. Enquanto essa ação estiver tramitando aqui, para discutir se a Oi errou ou não, se tem direito à indenização ou não, ela continua aqui no flatório no juizado especial sem nenhum problema. A partir do momento em que há um valor líquido a se pagar, automaticamente é necessário que essa ação seja convertida para lá, para o juízo universal, onde tramita a recuperação judicial da Oi, que no caso é a 7ª vara da capital, lá no Rio de Janeiro. Então, o crédito que eu apurei aqui, eu não consegui executar mais aqui. Eu tive que habilitar lá no Rio de Janeiro. Mas enquanto eu estava com uma obrigação ilíquida, ou seja, não quantificada em discussão, o processo foi tramitar aqui. Então, vocês têm que guardar que existe um juízo universal que é todas as ações que interesse da massa falida, ou no caso da empresa em recuperação, mas existem exceções. E como é que funciona? Bem grosso modo, bem na prática, tá? Beleza, peticionei, mostrei para o juiz que a empresa está quebrada, que não tem condição de sustentar, ou a empresa o faz, o juiz, com base naquelas informações, decreta falência, nomeia um administrador judicial, e esse administrador judicial vai ser responsável por reunir, né, como eu disse, os sócios vão ser retirados, reunir todo o histórico ali da empresa, o que tem de ativo, o que tem de passivo, quais são os bens, móveis, imóveis, fazer um levantamento patrimonial, um inventário de tudo, e depois, junto com os credores, por meio de atos formais dentro do processo, estabelecer um plano de pagamento, um rol de credores a receber, conforme as habilitações, conforme o que ele levantou lá de informações dentro da empresa. E como vai ser feito esse pagamento? Quem tem prioridade para receber? Está no artigo 83 da lei. Por isso que é importante você ter noção desse rol, porque às vezes você é um daqueles que não vai receber, ou você vai ser talvez o que vai receber primeiro. Então, existem alguns créditos preferenciais, e quais são eles? Primeiro, crédito derivado da legislação trabalhista, ou seja, qualquer valor apurado devido a empregado, a trabalhador em geral. A lei fala em limitação a 150 salários mínimos e aquele decorrente de acidente de trabalho. Então, qualquer indenização decorrente de acidente de trabalho e qualquer crédito de natureza trabalhista é o primeiro a receber. Então, do que foi levantado e apurado de valores em cima da massa falida, quem está na frente da fila são esses créditos trabalhistas. Depois, quem vai receber são os credores que têm garantia real. Vocês sabem o que é garantia real? É um crédito, um negócio jurídico que tem bens amarrados ali que respondem, que sustentam aquele negócio. Então, eu vou na Caixa Econômica pegar uma grana e dou o meu terreno em garantia. Celebro uma hipoteca do meu terreno, ou uma alienação fiduciária. Mas vamos guardar a hipoteca que é mais fácil, um direito real de garantia, a hipoteca ou penhor. Então, esses bens, em tese, resguardavam aquele crédito que a Caixa tem comigo. Então, por lei, não é justo que aquele bem seja vendido e a Caixa não receba. Então, o legislador colocou, primeiro, os trabalhistas, beleza, por conta da proteção ao trabalhador, etc. E depois, quem tinha uma garantia real, porque o bem estava lá para garantir o débito. E não é justo vender o bem e ele não receber. Então, segundo, quem tem garantia real, credor com garantia real. Terceiro, o Estado, né? O crédito tributário, o Estado nunca perde. Então, pagou os trabalhadores, pagou o credor com garantia real, vai pagar tributo. Federal, estadual, municipal e tal.
E, por fim, existem mais, mas eu vou encerrar aqui para ficar mais fácil. Os chamados credores quirografários. Quem são os credores quirografários? São todos os outros. Aquele que tem uma dívida relativa a um cheque, aquele que tem uma dívida, um crédito, né, relativo a um cheque, relativa a um contrato de prestação de serviço, qualquer outro crédito. Quirografia é a arte de fazer à mão. Então, é uma referência àqueles documentos assinados em geral que subsidiam débitos e créditos. Então, nessa ordem aí, quem for habilitado primeiro, credores quirografários, teria essa possibilidade de receber. Então, créditos trabalhistas, garantia real, tributos, depois credores quirografários. Além de atrás outros, até coloquei aqui, ó, multas contratuais e penas pecuniárias por infração à lei penal administrativa. Depois de pagar os credores quirografários, vai pagar, por exemplo, as multas ambientais, que eventualmente dever, multas administrativas em geral, de posturas, etc. Tiver. Multas contratuais, muitas vezes cláusulas penais de contratos vão ser pagas só depois. Então, o credor quirografário recebeu lá atrás, né? Mas ele tinha, por exemplo, uma multa contratual para receber. Pode ser cobrada aqui agora. Os chamados créditos subordinados ou subquirografários, que a lei determina quais são, só para vocês terem noção que eles existem, mas também na prática são aqueles que não têm garantia real. Juros após a decretação de falência, conforme previsto na própria lei. Então, decretou a falência, o juiz praticamente congela os débitos. Não incide mais juros, mais correção monetária, etc. Mas é claro que, se sobrar dinheiro, né, no final da fila, você pode receber o seu jurinho. Alguma dúvida até aqui, gente? Podemos ir? Pessoal, meus interlocutores, Maria de Fátima e Bruna, o resto parece que não está aí. Sim, vamos seguir. Fiquei triste agora que talvez eu não vou receber o que eu quero. Bruno. Fica triste. Mas beleza, vamos lá. Prosseguindo. Eu disse que a Lei 11.111 tinha sido alterada recentemente, né? E essa nova lei de 2020, por força da qual eu falei da Lava Jato, o cenário econômico, ela foi aperfeiçoando. Porque, na verdade, é o seguinte, é importantíssimo essa previsão, essa regulamentação legal, mas é o dia a dia dos processos, das práticas de recuperação e de falência que vão ditando o que é melhor, o que é pior, o que dá certo, o que não dá certo. E essa lei de 2020, ela veio moldando, lapidando esses detalhes. Então, o que ela fez objetivamente de novidade? O que ela trouxe de novidade? A possibilidade do próprio credor apresentar um plano de recuperação, sobretudo quando aquele que o administrador ou o devedor apresentou e não foi aprovado, é mais fácil, o credor chega e traz, fala, não, peraí, eu tenho que receber, eu acho que pode ser dessa forma, vamos readequar as práticas dessa forma aqui. Então, ele passa a ter mais voz ativa dentro do processo de recuperação judicial, o credor. Percebe-se também que no processo alimentar, a lei trouxe novos prazos específicos e para o juiz fazer com que o processo seja mais sério. Existem dentro do direito chamados prazos cogentes e prazos peremptórios, prazos peremptórios e prazos impróprios. Geralmente os prazos impróprios são os prazos do juiz, ou seja, a lei fala que tem 10 dias, mas se eu não cumprir naqueles 10 dias, tudo bem. Os próprios advogados e das partes têm 10 dias, se não cumprir 10 dias, perdeu, precluiu. Então, existem agora, a partir de 2020, mais prazos específicos e próprios para serem seguidos e respeitados dentro do processo, para que esse processo seja mais célere, mais rápido. Ainda, essa lei previu, essencialmente, a possibilidade de conciliações e mediações antecedentes ou incidentais ao processo judicial de recuperação. O que é isso? Trouxe aquele princípio do consenso da mediação lá da recuperação extrajudicial para a judicial. A todo momento dentro do processo vai ser possível sentar, negociar, conciliar, readequar obrigações para que se garanta a solvabilidade, né, a rigidez financeira daquela empresa no processo de recuperação. E uma novidade que a lei trouxe em 2020 são as regras para insolvência transnacional, sobretudo depois da Lava Jato, essas multinacionais gigantescas com créditos espalhados
e débitos espalhados no mundo todo, que entra em recuperação, precisa contemplar todo mundo. E não tinha essas regras na lei para falar da cooperação internacional, muitas vezes precisava de tratados, de acordos bilaterais, e agora a própria lei nacional, a lei brasileira, prevê regras desse trâmite específico lá, para fins de apurar a insolvência transnacional, essas grandes empresas que estão envolvidas. Tá, Thiago, e onde é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Né? Para que você está me falando tudo isso aí? E onde é que eu entro nessa história? Primeiro, o conhecimento, ou o start, né, para vocês se despertarem mais à vontade de estudar a lei de recuperação e falência, mas a própria lei prevê alguns trabalhos específicos para o perito contábil. Lá no artigo 7º, por exemplo, dá margem, o juiz dá margem, melhor, o artigo dá margem que o juiz determine a liberdade para o administrador judicial contratar pessoas de sua confiança. Então, você é um expert em contabilidade, você tem possibilidade de ser um auxiliar do juízo. Não só o perito judicial, mas um auxiliar do administrador judicial. E sabe qual é uma vantagem disso? Eu não coloquei aqui o artigo, mas no artigo 25. Lá fala assim, ó, existem alguns créditos que não são concursais. O que é o concurso de credores? Aquela regrinha da fila lá que eu falei para vocês. Então, isso vai estar no plano de pagamento. Agora, existem alguns créditos que são pagos antes. Então, talvez essa galera que está no início da fila, talvez também não receba tudo que tem para receber. E o que é pago antes? Exemplo, custos judiciais, remuneração do administrador judicial, do perito, a sua remuneração. Então, pode ser uma segurança a mais para você que vai trabalhar nessa área. Ainda é possível que o próprio juiz, né, ao receber a petição, né, de recuperação judicial, nomeie alguém de sua confiança para poder fazer uma avaliação, nomeie um perito para poder levantar como é que está a vida financeira da empresa, para saber e ajudar a elaborar o plano de recuperação. E você, de novo, profissional da área de contabilidade, perito, tem a possibilidade de trabalhar nisso e ganhar um dinheirinho. Igual eu falei na última aula que a gente esteve junto, é importante destacar que existe um trecho da lei que trata da responsabilidade penal para os tipos penais para as pessoas envolvidas. E uma das possibilidades é condenar penalmente o perito que trabalhou no processo falimentar quando ele se vale daquele cargo para poder ter proveito próprio. E a lei falou que isso acontece ou pode acontecer quando qualquer das pessoas envolvidas adquirirem, né, bens dessa massa falida. Porque não tem lógica eu avaliar, eu botar preço e eu comprar. É pouco ético, no mínimo é pouco ético, porque eu vou botar o preço que eu quiser, eu vou criar formas específicas para me favorecer. Então, isso aí é tipificado como crime. Então, só para lembrar que a gente falou da última aula, a responsabilidade do perito, né? E eu lembrei desse material, deixei aqui para vocês ainda. Aí, pessoal, no final deixar algumas referências. Agradeço a atenção de todos vocês. Foi uma coisa bem especial, porque eu não tinha condição de ficar lendo detalhes dos artigos, e não é essa a minha intenção, considerando que, de fato, o procedimento vocês vão ter que se dedicar um pouquinho mais para poder se realizarem, mas busquei trazer informações gerais e agradeço a atenção de me colocar à disposição para tirar alguma dúvida dentro do possível. Bom, Tiago, eu que agradeço a sua disponibilidade aí, e assim, e você já me conhece o perfil que eu tenho de tentar ler as entrelinhas, tentando transformar isso tudo em números, né? Eu já tenho aquele ranço econométrico, e eu estou aqui, primeiro que eu fiz uma reciclagem, né? Eu cresci, ou vamos dizer assim, cresci, né? Ou que absurdo falar uma coisa dessa. Mas eu evolui profissionalmente na antiga lei de falências, correto? Eu não tive oportunidade de trabalhar na nova lei de falências porque eu deixei de ser profissional contábil e virei professor e não mais tive oportunidade de lidar com a lei. Mas lidei com a antiga lei de falências, né, sendo síndico de massa falida
né, enquanto perito contador, né? Infelizmente não deu dinheiro, né? Não fiquei rico igual os advogados. Mas aí fica a pergunta para você que, opa, o Thiago caiu. Mas enfim, a gente vai aguardar um minutinho para que ele volte aqui. Acho que deu BO ou aconteceu algum imprevisto. Só mais um minuto aí. Só porque eu ia te apertar, não faz isso não. Caiu aqui, cara, perdão. Só porque Vamos lá. eu ia te apertar um pouquinho. Porque assim, Não, vamos lá. voltando É, à linha do raciocínio. Então você vai falando, uhum, né, da questão da recuperação judicial, que ela só ocorre, eu até anotei aqui, achei isso muito interessante, né, porque, como eu estava dizendo, eu fiz uma reciclagem, né, da antiga lei para a nova lei. E você disse, no momento da sua fala, que a falência propriamente dita, ela só ocorre por meio de sentença. Tá? É o juiz que decreta a falência, não é no meu entendimento, e é o que eu lembrava da antiga lei de falência, quem decreta a falência não é a pessoa, é os credores ou o juiz que decreta a falência, né? Pede a decretação. Considerando esse cenário aí, pensando aí naquele ranço econométrico que eu tenho, que você já conhece, né? Eu conseguiria encontrar dentro do sistema judiciário informações quantitativas de sentenças decretando falência? sim. Assim, talvez não seja uma busca simples, porque o tribunal vai ter esse dado separado, né, detalhado para você. Sobretudo em comarcas onde não tem a especializada. Mas possivelmente, sempre é possível, por quê? Porque toda e qualquer decisão judicial é registrada em livros, né, em atas, em documentos próprios dos tribunais. Então, talvez, se você for, por exemplo, focar a sua pesquisa em determinada comarca, dá para conversar com o diretor do foro, o juiz diretor do foro, e ele tentar disponibilizar isso, te dar o mecanismo para poder conseguir. Então, assim, provavelmente o tribunal tem esse dado, mas esse dado está misturado com um número outro de sentenças, porque não tem essa divisão, a não ser que a vara seja especializada e você consiga fragmentar. Mas, sendo bem objetivo na resposta, sim, você consegue. Agora, como vai instrumentalizar isso vai depender da boa vontade, digamos assim, dos diretores de foro disponibilizarem, ou os próprios juízes das varas especializadas disponibilizarem o material. Entendi. Mesmo com esse novo advento hoje dos processos serem digitais, essa busca fica complicada também, ou não? Assim, talvez facilite um pouco para você conseguir esmiuçar isso direto do seu computador e da sua casa. Mas ainda assim, você não vai ter a segurança de que, de fato, todas as sentenças expedidas naquele período estão ali no seu objeto de pesquisa. Então, Entendi. assim, você consegue fazer uma triagem, os processos são públicos, ou a grande maioria deles são públicos, a não ser que tenha uma matéria específica de segredo de justiça, mas são públicos. O tribunal divulga periodicamente, por exemplo, números de sentenças, números de audiências realizadas. Eu posso até pesquisar para você depois com um contato que eu tenho de alguns juízes que eu já trabalhei, ou já vi, se eles têm esse dado específico lá, que talvez um ofício ou um e-mail para a direção do foro suficiente para disponibilizar. Então, assim, se eu entrar aqui nos processos eletrônicos e pesquisar o termo falência, não vai aparecer para mim por matéria necessariamente as sentenças. E você não vai ter essa segurança de que tudo que você achar ali, de fato, é a amostra geral do que aconteceu. Por que eu te faço essa pergunta? Porque mais uma vez, é o ranço de tentar filtrar isso de forma quantitativa. Como a gente tinha uma antiga lei de falências, nós tivemos uma nova lei de falência, a 1101, e ela foi reformulada. Né? Então, sempre quando há uma mudança, né, na estrutura e uma reformulação, presume-se que a ideia é sempre que ela busque uma eficiência naquilo que ela se propõe. Né? Da mesma forma como nós temos o Estatuto de Desarmamento, né, onde ele se propôs a uma coisa, mas eu não vou entrar nos méritos, mas ele não alcançou
a proposição efetiva dele, que é reduzir o número de homicídios, né? A recuperação judicial, será que ela de fato ela foi eficiente em contornar o número de falências? Evitar falências. Exatamente. Será que ela de fato foi eficiente? Porque se eu tivesse esses resultados, essas informações quantitativas, eu poderia, né, rodar um modelo, buscar algumas variáveis, rodar um modelo de eficiência de fronteira estocástica, por exemplo, e tentar achar uma eficiência média e ver se de fato, e quantificar de fato a eficiência da lei. E dizer, como eu fiz na minha tese de doutorado, eu disse que lá, né, o resultado do Estatuto do Desarmamento, que a eficiência foi de 8%. Então a lei, o que comprovava, né, em 2017, frente aos dados de homicídios no país, que de fato não existia eficiência, correto? Sim, Aí correto. a ideia seria tentar, num cenário como esse, discutir se de fato se a lei veio e falou assim, não, vamos resolver o problema de falências no Brasil, por exemplo, e vamos acabar com o fechamento de firmas em função de falências. Essa seria uma boa questão para ser pesquisada, entendeu? Desde que houvesse Bacana. Assim, o filtro que você disse. Esse filtro fica um pouco mais complicado, Vasco. Se você for pensar em nível nacional, cada tribunal pode ter um sistema específico de registro de dados, né? E talvez o tribunal é muito organizado, talvez ele já tenha esse dado lá, mas os tribunais talvez de estados mais distantes, que muitas vezes não têm uma demanda específica, né, com o volume que você espera, né? Talvez não seja tão simples assim de achar. Mas é interessante você comentar isso, e eu, operando o PJE, que é o processo judicial eletrônico, né, eu vou tentar esmiuçar um pouco mais, se eu tiver uma informação eu te passo. Não, beleza.